Fala aí, meus ninja, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review pro canal. Dessa vez iniciando a cobertura de Ninjago Dragons Rising, ou então Ninjago A Ascensão dos Dragões. Uma série que serve como continuação para a série original de Ninjago Mestres do Spinjitzu, que teve 15 temporadas, alguns especiais, alguns curtos, livros, etc e tal. Enfim, essa review vai ser um pouco longa porque eu irei estruturá-la de uma forma diferente. Primeiro, eu vou fazer a review sobre o primeiro episódio. Em seguida, eu vou explicar como é que vai ser o funcionamento da série. E, por fim, eu irei comentar sobre as curiosidades do episódio. Na próxima review vai ser mais tranquilo porque vai ser aquele formato que vocês já conhecem. Mas vamos iniciar falando do primeiro episódio de Dragons Rising, intitulado de A Fusão, Parte 1. Basicamente, a série começa com esse garoto de casaco laranja. Ele ainda era uma criancinha e o nome dele é Eren Nived. Basicamente, o Eren é um fã dos ninjas e ele narra como ele sempre quis se tornar um e ajudar a proteger o reino de Ninjago. Seus pais, Barry e Jenny, o observam treinando no portão de casa. Só que do nada, algumas rachaduras estranhas começam a aparecer no céu, mostrando portais para outros reinos. Então, vários objetos e pessoas começam a ser puxados para cima, incluindo o Eren. Porém, ele é salvo pelo Lloyd, que se junta aos demais ninjas para tentar impedir essa catástrofe. Porém, no meio da confusão, o Barry e a Jenny, os pais do Eren, também são puxados. Então, os ninjas do Bounty do Destino e o Mac do Jay se dirigem até o portal e desaparecem. Então, uma onda de choque percorre todo o local. O Eren, ele olha em volta assustado e percebe que o bairro dele sumiu. Ele também nota que ao longe tem uma cidade misteriosa. O Eren acabou de testemunhar um evento que mudaria a história para sempre, pois todos os 16 reinos paralelos a Ninjago se fundiram. Ou seja, não estamos mais no reino de Ninjago, mas sim nas terras da fusão. Pois é, os 17 reinos se fundiram em um. Quer dizer, tecnicamente 16, porque Ninjago foi destruído, né? E a Preeminente, ela tá no reino dos mortos. Enfim, tudo mudou. Tudo mudou. Foi bem caótico esse começo. O Eren, ele tá procurando pelos pais, porém não os encontra em lugar nenhum. Tudo o que restou de sua antiga casa foi um balanço onde os pais estavam sentados e um objeto que começa a despencar do céu. O Eren pega esse objeto e percebe se tratar da máscara do Lloyd. Pois é. Então, nós temos um time skip. Não foi confirmado quantos anos se passaram, mas com certeza foram mais de 3 anos. Por quê? Porque quando a fusão aconteceu, o Eren ainda era uma criancinha. Agora ele já é um adolescente. Meu headcanon é que o Eren tinha cerca de entre uns 8, uns 10 anos por aí. 8, 9 ou 10 anos. E agora ele tá na faixa de tipo 13, 14, por aí. Beleza. Se passaram 5 anos e esse evento emblemático das fusões das fusões, né, ficou conhecido como a fusão, onde todos os reinos se juntaram. O Eren, ele decidiu continuar o legado dos ninjas, acreditando que eles partiram, se foram. E nós vemos que o Eren está num ferro velho contando a história de tudo que aconteceu para alguns cãezinhos, enquanto a melhor amiga dele, Sora, está procurando por peças. A Sora é essa aqui, de cabelo rosa, com um headphone de orelhas de gato. E aí, basicamente, ela está procurando algumas peças, ela consegue encontrar, porém, acabam acionando o alarme do ferro velho e alguns robôs de segurança aparecem no local para prendê-los. O Eren os distrai com o Spinjitzu, ou seja, o Eren é autodidata, ele aprendeu sozinho o Spinjitzu, e esse Spinjitzu é um pouco diferente daquele que a gente já está acostumado a ver na série original. Mas talvez seja porque o Eren, ele treinou sozinho, ninguém ensinou o Spinjitzu para ele.
Basicamente, o Eren distrai os robôs, enquanto a Sora ela se aproxima de um e consegue reprogramá-lo. Então, os três robôs são reprogramados, o Eren e a Sora saem do ferro velho e deixam uma torta como compensação pelas peças. Então, a dupla volta para Crossroads, que é um novo bairro que foi construído perto de Ninjago City após a fusão. E Crossroads basicamente é um local em que criaturas de todos os reinos das terras da fusão podem viver de forma individual e interagindo umas com as outras. O Eren e a Sora, eles moram em uma cobertura e nós vemos que o Eren tem um gancho de escalada, um grappling hook, é bem maneiro, por sinal. E lá em cima nós descobrimos que as peças que eles estavam juntando são para uma corrida chamada McMaster 5000. Basicamente o prêmio em dinheiro é muita grana e os dois planejam usá-la para financiar os sonhos dele. A Sora de mexer com mais tecnologia, essas coisas. E o Eren ele quer construir o próprio monastério para abrigar órfãos da fusão, que nem ele. A Sora, um backstory rápido. Aquela cidade que o Eren viu quando aconteceu a fusão, na verdade era um outro reino chamado Imperium. A Sora veio de lá e ela não gosta do local. Basicamente, enquanto o Eren perdeu quase tudo que ele tinha graças à fusão, a Sora ganhou uma oportunidade de ser livre. Foi assim, né, que os dois acabaram se conhecendo, se tornando melhores amigos. Agora vamos falar um pouquinho do que está acontecendo em Imperium. Basicamente, temos esse cara aqui que parece bem o Crux dos Irmãos do Tempo, mas não é o Crux. Na verdade, ele se chama Repton. E ele é o líder de uma força militar chamada Garras de Imperium. Basicamente, ele está conversando com o holograma, está repassando um relatório para o superior dele, Lord Ras. Que vocês podem estar confusos, mas não é um lobo, é um tigre das terras de Wildness. E aí, ok. Temos o Repton, que é o líder dos Garras de Imperium, e tem o superior dele, que é o Lord Ras. Basicamente, o Repton informa que conseguiu capturar um dragão, mas o Ras diz, olha, o seu excesso de confiança é uma fraqueza, tá bom? Só garanta que a fera fique aí, ok? E ele desliga a ligação e o Repton acha que é besteira o que é que o Ras falou, porque a confiança dele não é fraqueza, ele nem sabe o que significa fraqueza. E ele fica olhando para a gaiola, para a jaula, onde ele conseguiu pegar um dragão e sorri de forma maléfica. No dia seguinte, nós vemos que o Eren e a Sora foram até o local onde vai ocorrer a McMaster 5000 e eles tentam se inscrever de última hora, só que eles não têm dinheiro. Então, o Eren decide subornar o cara que está realizando as inscrições, que é esse anfíbio aqui, que está embaixo do Eren da Sora, que é o senhor Alfonso Frohike. E como ele suborna o senhor Frohike? Com uma torta caseira feita com frutinhas típicas do reino dos Jamais. É bem bacana que com a fusão agora nós temos um world building incrível para a série. Tipo, já era bem bacana, já era bem extenso, só que agora dá para explorar muito de forma mais ampla. E, enfim, o Sr. Frohike deixa que o Eren e a Sora entrem na competição, só que os dois não percebem que a rival deles, essa de chapeuzinho aqui, cabelo verde, chamada Krill, manda um dos subordinados dela, um rato Wack, sabotar o mech do Eren e da Sora, que é o SA Mark I. SA é a abreviação para Sora e Eren. Enquanto isso, eles estão se preparando para a corrida, eles notam, né, como se fosse um robozinho com um olho e dois braços. Ele se chama Lobo, ele é bem bacana, o Lobo, só que não é bom perguntar sobre a mãe dele, porque ele tem uns problemas com ela. Enfim, de volta a Imperium, o Repton ele percebe que a jaula está sacudindo muito. Ela acaba se abrindo e nós vemos que o dragão que ele capturou, que causou todo aquele tumulto, é só um bebezinho. Pois é, um bebê dragão causou um tumulto e começa a fugir. O Repton obviamente ordena que os guardas de Império capturem o dragão e tragam de volta.
Enquanto isso, o Eren e a Sora iniciam a corrida no SA Mark I e vão ganhando posições de forma lenta e gradual. O Eren até sugere que eles usem o propulsor, o modo turbo do mech, só que a Sora quer guardar isso para a linha de chegada. A Krill vai jogando a concorrência para longe, com o mech dela, desestabilizando os mechs. Ela está na liderança, mas o SA Mark I está logo na cola. Eles estão páreo a páreo, porém o mech da Krill acaba sendo explodido, entre aspas. Ele fica danificado. Por quê? Porque o dragãozinho que fugiu, ele saiu por um duto de esgoto que lançou a tampa com tudo no mech da Krill, que desestabilizou, ela caiu e ficou uma rampa por cima do mech. E aí o Eren e a Sora têm a oportunidade perfeita para vencer. Só que a Sora, ela vê o dragão sendo perseguido pelos garras de Imperium e diz pro Eren que não, eles precisam ajudar o dragão porque é a coisa certa a se fazer, é o que o ninja faria. E aí, né, o Eren até pega a máscara toda suja do Lloyd, né, que ele guardou alguns anos atrás, e eles partem atrás do dragão. Ou seja, quem venceu a corrida, é claro, foi ele, o Lobo, que estava em terceiro lugar. Ele superou e ele fica se gabando, dizendo, viu essa, mãe do Lobo? Eu não sou um inútil e tal. Enfim, o Lobo é bem bacana. E aí o Eren e a Sora conseguem chegar até a ponte, onde o dragãozinho é encurralado pelo Repton. Eles resgatam o dragão e se preparam para usar o propulsor no modo turbo para fugir. Porém, aí que tá. Foi essa parte do mech que foi sabotada pela equipe da Krill. Então, o mech ele se destabiliza e cai da ponte. Ele se separa todinho. Nesse momento, os olhos do dragão se iluminam e ele emite uma faísca que faz com que as mãos e os olhos da Sora comecem a brilhar com uma aura rosa. E ela começa a remontar o mech dela, tocando nas peças de uma forma quase como se fosse o Magneto, sabe, dos X-Men. E aí, o SA Mark I agora consegue voar. O Eren se pendura no mech, o dragãozinho fica lá também e eles conseguem voltar para a ponte. Só que antes que eles possam fugir, quem aparece é o Raz, que reclama com o Repton porque ele é o incompetente. O Eren até tenta lutar contra o Raz, mas é nocauteado. A Sora também tenta, mas o mech dela é desestabilizado pelo martelo de guerra do Raz. E o dragãozinho até tenta ajudar, mas também acaba desmaiado. Ou seja, o Raz, ele dá as ordens dizendo, ó, Repton, seguinte, limpa essa bagunça, leva esses 3 daqui pro trem, que eu não quero mais saber, ok? Enquanto isso, uma fenda se abre no céu e o Raz olha com um sorrisinho meio estranho. A cena corta e nós vemos que o Eren e a Sora estão dentro de um trem. Eles estão com algemas, foram aprisionados. E eles acabam refletindo sobre a situação atual deles. A Sora desconhece esses poderes que surgiram do nada, mas ela acha que tem envolvimento com... Ela não sabe basicamente o que aconteceu. Só que, de uma hora para outra, ela conseguiu montar o mech de novo. Já o Eren, ele tenta relacionar isso da Sora com os poderes elementais dos ninjas. Só que a Sora diz, não, nem tudo envolve seus ninjas. Ele, eu sei. Mas tipo, Sora, a única coisa que a fusão não tirou de mim foi a esperança. E se eu tiver esperança que os ninjas possam voltar, significa que meus pais também podem voltar. E aí, a Sora ela fica meio comovida, mas não tem muito que ela e o Eren possam fazer. Então, nessa hora, eles escutam um barulho vindo do teto. Tem alguém em cima do trem lutando contra um garra de Imperium. Então, logo em seguida, uma escotilha se abre e é revelado quem veio para resgatar os dois. Lloyd Montgomery Garmadon. E assim se encerra o primeiro episódio de Dragon's Rising. Pois é, gente, que episódio bacana. E vocês devem ter notado que a review já ficou um pouco longa só comentando sobre o episódio, né? Mas calma, vamos lá. Essa série, como eu falei, é uma continuação da série original. Porém, temos algumas mudanças. Vamos lá. Nós temos novos protagonistas, que são o Eren e a Sora. Mas os heróis originais de Ninjago ainda estão aqui lutando a boa luta. O Lloyd, o Eren e a Sora vão continuar sendo o coração da equipe. Porém, a composição dessa equipe pode mudar
de ano em ano, ou seja, de temporada em temporada. Outras vagas serão preenchidas com uma mistura de ninjas novos e antigos a cada ano. Basicamente, nenhum dos 6 ninjas originais vai realmente a algum lugar, mas vai ter temporadas em que eles não vão aparecer muito na história em si. Isso não significa que eles vão estar completamente ausentes da trama principal, pois nós podemos ver alguns curtas, histórias em quadrinho, etc., onde cada um dos ninjas vai vivenciar suas próprias aventuras, mostrando que, basicamente, como o mundo se expandiu, os diferentes membros da equipe vão meio que se virar sozinhos. Ou seja, a equipe principal vai ser o Eren, a Sora e o Lloyd, mas nós teremos uma rotação dos outros 5 ninjas originais. Pode ser que um ano apareça o Kai e a Nia, pode ser que no outro apareça o Zane, o Jay, o Cole, pode ser no outro que só apareça o Cole, ou no outro só apareça o Jay, enfim. Vai ficar rotacionando os 5 ninjas antigos. Mas a equipe que sempre vai ficar fixa é o Lloyd, o Eren e a Sora. Podem haver novos heróis também se juntando a essa equipe. Isso que é o bacana. Quanto à história, Dragon's Rising agora é serializado de temporada para temporada. Não vai ser tipo Prime Empire e Mestre da Montanha, que não tinham bem uma continuidade, pois você poderia pegar uma daquelas 2 temporadas para assistir e ver a outra e elas não teriam tantas conexões. Seria independente, tipo, você pode sair da temporada 11 para 13 sem perder quase nada. Ou então da 12 para 14, também não perde muita coisa. Basicamente, segundo os roteiristas, Ninjago está se voltando para grandes histórias que acontecem ao longo dos anos. Ou seja, eles estão construindo uma conclusão que eles dizem ser mais grandiosa do que Crystal Eyes e já estão planejando isso há anos. Vocês devem estar se perguntando o porquê dos dragões terem um foco. Basicamente, em 2021 foi realizada uma pesquisa com crianças que mostrou que as crianças queriam que os dragões estivessem no centro das atenções da nova história, de acordo com o Nigel Kong, que é o chefe de produto do grupo Lego. De acordo com a outra pessoa chamada Asa Tate, eles queriam que o vínculo entre os heróis e seus dragões replicasse a sensação das 2 primeiras temporadas da série original, onde os dragões não eram bestas de energia que os ninjas invocassem quando quisessem, mas sim amigos, companheiros, bichos de estimação mesmo, bem bacana. A história da série está sendo comandada por Kevin Burke e Doc White, e essa dupla principal de roteiristas já trabalhou na série original. Eles roteirizaram da temporada 11 até a temporada 15. O resto da equipe de roteiristas é composta por Eugene Son, Glenn Larkin, Hannah Lee Cook, Liz Hara e Tana Wilson. Alguns já são velhos da casa que trabalharam em alguns materiais de Ninjago e outros são completamente novos. O Doc White confirmou que todas as temporadas de Dragon's Rising vão envolver dragões. A série está sendo desenvolvida com a ajuda da Unreal Engine 5, que para quem não sabe é o motor gráfico da Epic Games, que é usado em Fortnite e nessa 6ª temporada de Miraculous, as aventuras de Ladybug. O título provisório / original da série era Ninjago United, ou Ninjago Unidos, que fazia referência à fusão dos reinos. Os episódios agora possuem 22 minutos de duração, que nem as 10 primeiras temporadas da série original, então temos mais tempo para desenvolver a história. E agora, cada temporada possui 20 episódios. Ou seja, se fôssemos contabilizar em minutos, o tempo total para uma temporada de Dragon's Rising seria cerca de 440 minutos, detendo assim o recorde de maior duração da franquia, que antes era ocupado por Segredos do Espindiço Proibido e Crystal Eyes, com 330 minutos cada. O estilo de lançamento das temporadas agora é diferente, pois cada temporada é dividida em 2 partes, que são lançadas em momentos diferentes do ano. Porém, diferente de Crystal Eyes, as partes das temporadas possuem um time skip entre elas, de modo que cada parte abrange seu próprio arco de história de 10 episódios, dentro do enredo maior da temporada. Essa série originalmente era uma série original da Netflix, pelo menos nos Estados Unidos, diferente da série anterior,
Porém, em algum momento de janeiro de 2024, a Netflix resolveu remover a marca, o selo de série original. Para quem está curioso, a primeira parte da temporada de Dragon's Rising lançou no dia 1º de junho de 2023 e a segunda parte lançou no dia 12 de outubro de 2023. Agora vamos falar sobre as curiosidades do episódio propriamente dito, uma vez que tiramos a grande explicação da reta. O Eren, ele demonstra ter habilidades culinárias, sendo um confeiteiro que assa tortas de Snowberry do Reino dos Jamais. O fato do Eren usar uma torta como pagamento ao Sr. Frohike confirma uma das duas afirmações do Dois Verdades, uma mentira feito pelo Kevin Burke. O Doc White também fez um, mas isso a gente vai falar mais pra frente. É provável que esse aspecto do personagem do Eren se baseie no dublador dele, o Devin Mack, que inclusive já dublou outro personagem na série original de Ninjago, que foi o Vangelis, o Feiticeiro Caveira. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Devin Mack também é conhecido por assar tortas. Curiosamente, ele também dubla o Super Dinossauro na série de mesmo nome, e o Super Dinossauro é um personagem que ama tortas. Quando o Eren menciona sobre guaxinins comerem a torta, isso foi um improviso do próprio Devin Mack. Para vocês que estão se perguntando onde é que está a Pixel, bom, foi revelado pelo Doc White que o Bounty estava sendo controlado pela Pixel, só que de forma remota, então ela devia estar no monastério. Esse é o único episódio de Dragon's Rising a não conter uma sequência de abertura, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Quando o Raz fala, seu excesso de confiança é uma fraqueza, Repton, é bem semelhante ao que o Luke disse para o Imperador Palpatine em Star Wars Episódio 6, O Retorno dos Jedi. Vamos falar sobre continuidade? Esse é o primeiro início de temporada em que o Kai, o Jay, o Zen, o Cole e a Nya não possuem falas. Também é a primeiro episódio de início de temporada que o Mestre Wu não aparece. A última vez que isso aconteceu foi em Filhos de Garmadon, que ele também não apareceu no primeiro episódio. Juntamente com os episódios 9 e 10 da quinta temporada, esse episódio e o próximo são os únicos da franquia de Ninjago a possuírem parte 1 e parte 2 em seus títulos. Esse é o primeiro episódio desde o finale da temporada 10 a possuir 22 minutos e é o primeiro episódio da Wild Brain a ter essa duração. A forma como a Krill sabota o Mac SA Mark I é bem semelhante a como os alunos de Darkley fizeram com o Ultrasonic Raider lá no episódio 4 da segunda temporada da série original de Ninjago. É a primeira vez em que vemos essa fagulha de dragão ser usada na série. É a primeira vez em que vemos o Lloyd usando um Gi verde desde o episódio 18 da temporada 15. Inclusive esse Gi do Lloyd é o Gi da fusão, esse é o nome do traje. Essa série é muito boa, eu recomendo para vocês e é isso. Essa foi a review, deu o tempo do episódio aqui, né, 20 e poucos minutos. As próximas reviews eu prometo vão ser mais curtas, mas é porque eu precisava dar o contexto geral da série para vocês. Fique com Deus no coração, Jesus chama, um forte abraço, até a próxima e ninjas nunca desistem. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.